Ah, não, aqui aparece. Pra mim. Até agora sim. Agora sim, muito boa tarde a todos. Que maravilha poder ver um auditório tão bonito, tão lindo assim. Uma família apaiana e os nossos grandes amigos
havaianos. Sejam todos bem-vindos. A APAI de Palmeiras de Goiás agradece a presença de todos e é com muita alegria que nós vamos trabalhar esse evento direcionado à educação. Muitas vezes uma questão de dúvida bastante grande por parte de familiares, bem como por parte da educação do nosso município. A instituição decidiu buscar este assunto para melhor sanar dúvidas, trazer um pouco de acalanto ao coração com relação às pessoas com deficiência e à educação. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, onde temos como tema conectar e somar para construir a inclusão. Esse tema visa mostrar à população que, diante da força da era da informação e dos impactos que a mesma causa, a conexão por meio da comunicação interpessoal e digital é uma ferramenta capaz de ampliar horizontes e perspectivas, permitindo consequentemente a união de esforços em torno de uma corrente, a construção da inclusão. Eu gostaria de convidar o nosso usuário Márcio Felipe, juntamente com o nosso professor de musicoterapia, e vamos juntos cantar o nosso hino da APAI. Se todos unirem, a força será bem maior. Essas crianças merecem um mundo melhor. Se um dia olharem seus olhos, irão perceber o que querem dizer. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Se um dia você por acaso perder a esperança, pode buscá-la nos olhos de uma criança. Quem faz um sorriso brotar não vai encontrar mais razão pra chorar. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Muitas não sabem falar, outras não podem correr, mas se você der amor, elas irão compreender. Todos na mesma oração queremos você em nossa canção. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Muitas não sabem falar, outras não podem correr, mas se você der amor, elas irão compreender. Todos na mesma oração queremos você em nossa canção. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Você. Tem mais uma, Marcos Felipe? Mais uma. Mais uma? Então bora.
seu jeito singular de ser feliz, de viver e de chegar. Seus olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou tudo tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Seu peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou tudo tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 O cachê só tava até aí, né, Marcos Felipe? Sempre bem-vindo. Esse é sempre bem-vindo mesmo, né? Tem umas pérolas que nós temos dentro da nossa pai. E essas são cultivadas em água da máxima qualidade. Podia cantar outra. Vamos ver se no final ele volta, né? Né, Cristina? Eu gostaria de agradecer a presença da coordenadora de ensino fundamental da segunda fase e inclusão na Secretaria Municipal, a Kátia Coelho. Muito obrigado pela presença, Kátia. Gostaria de agradecer a presença dos membros do Conselho Tutelar. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Agradeço enormemente, efusivamente, carinhosamente os usuários e as famílias apaianas que aqui se fazem presente, os professores da rede municipal, estadual e as faculdades e outras, tá, aqui da nossa cidade, as coordenadoras de ensino que também se fazem presente, muito obrigado. Representante da coordenadora da CRE, a Sandra Luz, a senhora Elaine. Cadê? Obrigado, Elaine. Que representa também o Conselho Municipal de Assistência Social, nosso presidente Elaine. Representante, a coordenadora, né, da Política de Saúde Pública Mental, a Natália. Muito obrigado, Natália. Sempre é uma honra poder estar. Nosso pároco acabou de chegar, João Aurélio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, como sempre. A diretoria da instituição vem trabalhando com bastante força, bastante afinco, com muito carinho e com muita seriedade, para sempre poder trabalhar em prol dos atendimentos, o máximo possível de atendimentos e com uma enorme qualidade. Tá? Desde 2018, a gente está trabalhando
com muita força para poder sanarmos a questão da lista de espera, de nós não termos lista de espera dentro da instituição. E com a vinda da pandemia, nós zeramos a lista de espera. Por quê? Por motivo de nós trabalharmos de forma digital, ou seja, online. E ao mesmo tempo, terminada a pandemia, nós não poderíamos voltar a essa lista de espera. Como é que você faz para voltar uma lista de espera? Não, agora nós não vamos poder atender. Não existe. Então, a instituição, a diretoria da instituição, trabalhou e está trabalhando arduamente para que nós não tenhamos lista de espera. Nós atendemos hoje, basicamente, 400 famílias da nossa região. É muita família, é muita pessoa que necessita de atendimento. São muitas as pessoas. E todas elas têm o sim lá na portaria da nossa instituição. Todas elas são atendidas de forma carinhosa e a gente busca levar o máximo possível de informações. Nós não temos uma bandeira partidária, mas nós temos sim uma bandeira chamada APAI. A nossa bandeira chama-se trabalhar, tem como brasão trabalhar em prol da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E para fazer parte desse trabalho, nós convidamos uma pessoa que é muito querida na nossa APAI. Quando abre-se a boca para falar no nome dele, tem a mulherada, nossa senhora, é incrível, né? Lá na cozinha é o pior lugar, né? Ai, ele vem. Gostaria de convidar o Dr. Murilo Nascimento, que é formado em psiquiatria, especializado, mora na cidade de Anápolis, casado, pai, ou seja, é casado, Está bem claro. É só para falar, está sendo transmitido pelo Instagram para todo mundo saber mesmo, né? Pai de 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos, trabalha na área da saúde desde 2003, é proprietário do colégio Lumen, tá certo, né? Lumen, está na educação como docente desde 1996, como professor de cursinho preparatório para vestibular de medicina, palestrante, realiza lives toda segunda, né? Depois você deixa um merchan bem certinho aqui. Escritor, livro muito bom, o último pelo menos com relação à pandemia, que foi muito bom. Atende na clínica Hemovere, lá em Anápolis. Quero convidar o Dr. Murilo para assumir seu posto e ficar à vontade. Olá, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu comecei a vir em Palmeiras tem tantos anos e assim, toda vez que eu venho eu me surpreendo com o tanto que vocês são carinhosos. Eu olho para a carinha de cada um, me lembro dos atendimentos, vocês são muito fofos, sério, vocês são muito fofos, são muito bonitinhos. Eu lembro até das receitas da Cristina, lembro tudo, detalhe por detalhe, de um por um. Vou voltar, eu vou te levar para ser babá dos meus filhos, viu? Você paga muito, né? Hoje a babá também não. Olha, meu irmão, minha mãe teve 3 filhos com meu pai. Meu pai teve mais filhos, mas minha mãe teve 3 filhos. Eu tenho uma irmã, que é 1 ano mais nova que eu, e eu tinha um irmão que era especial, chamava-se Thales.
Ele faleceu quando ele tinha 30 anos, infelizmente, umas complicações clínicas que ele trazia desde, ele já nasceu com um probleminha, e ele tinha deficiência intelectual. Então eu convivi com a deficiência intelectual dentro da minha casa. A minha mãe, ela tinha que se desdobrar, porque eu acho que aqui é um lugar que todo mundo conhece exatamente do que a gente está falando. É muito complicado em alguns momentos lidar com uma pessoa dentro de casa, lidar inicialmente com o pai, principalmente o pai, apresentar para o pai essa criança, às vezes tem dificuldade de lidar com isso, e depois vim trazendo a educação. Então meu irmão era 3 anos mais novo que eu, então eu passei, foi muito visceral essa experiência. E como eu convivi com ele e já cuidava dele, lá em casa assim, quem vai olhar o Thales? Até a gente ficar adulto, quem vai olhar o Thales? O Thales era adulto, a gente tinha que olhar o Thales, porque se deixasse sozinho ele fazia loucuras. Então a gente ficava com ele o tempo inteiro. Eu sempre fui muito sensível à deficiência intelectual. Foi uma coisa que eu nasci com ela, fazia parte. Então a sensibilidade a isso veio da minha família. Um dia eu estava em Goiânia, já psiquiatra, acho que em 2004 ou 2005, estava na Clínica Isabela, e atendi um serzinho chamado Alejandro, que eu apelidei carinhosamente de Alejandro Sanz, que era um cantor. O Alejandro era daqui, acho que de Palminópolis. E ele era um vendaval. Era uma criança assim que não parava quieta, tudo queria passar por baixo da mesa, por cima da mesa, aquela coisa. Me lembro de falar com a mãe dele, estava com a mãe e o pai. E como eu sempre fui muito sensível à criança com deficiência, eu tratei ele com muito carinho, porque ele era muito fofo, só que ele estava grandão, mas ele é muito fofo, ainda é meu paciente. Veio de 2003, 2004 para cá, tem uns 20 anos, ainda é. Ainda faço umas receitinhas, hoje ele toma Venvance. Na época não existia esse remédio. Eu sei que eu devo ter atendido ele bem, porque era uma sexta-feira, na outra sexta-feira foi uma Kombi, a Kombi que está estragada, bem ali. Foi uma Kombi de garotos da PAI de Palmeiras para ser atendido lá. Então eu atendi uns 16 na outra sexta-feira, por causa desse carinho que eu tive com ele. Então a mãe deve ter comentado aqui, na época eu acho que era a Selma, a Luciana, uma dessas duas, ou as duas juntas, se levaram lá, e eu atendi 16. Aí eu achei que não seria prudente deixar colocar tantos garotos dentro de uma Kombi e trazer para cá. Falei, não, então eu vou a Palmeiras, quando vocês precisarem. E aí começou a parceria, lá nessa época. E eu comecei a atender em Palmeiras, primeiro de 15 em 15 dias, depois não dava mais, foi mensal. Mensal ficou por mais de 10 anos. Até que eu não pude mais vir, porque a vida da gente vai ficando num turbilhão, mas é muito gostoso estar aqui, muito gostoso sentir que a gente fez a diferença na vida de uma pessoa ou de outra, é muito legal. Eu agradeço pelo carinho que vocês têm comigo, de verdade. É muito mais especial para mim estar aqui do que para vocês me receberem, vocês podem ter certeza. É muito especial, é um momento que eu vou guardar para sempre. E o tema que vocês me convidaram para falar é o deficiente intelectual, as múltiplas deficiências e a escola. Então, quando você trata de um tema como esse, é muito comum que as pessoas imaginem que a gente vai falar assim: é importante para o deficiente que tenha uma vaga na escola, é importante para o deficiente que a escola trate bem, é importante que tenham pessoas treinadas para lidar com o deficiente dentro da escola. Esse é um lugar comum. Todo mundo vai falar isso. Só porque eu não consigo enxergar desse jeito. Eu enxergo de um jeito oposto. É importante para a escola ter o deficiente. É importante para os coleguinhas de dentro da escola terem o deficiente. É importante para o professor lidar com alguém com a deficiência, para o coordenador, para o diretor. E veja bem, eu não estou falando que é confortável, eu estou falando que é importante. Porque do mesmo jeito que eu sou mais sensível às pessoas com deficiência, porque lidei com isso a vida inteira, lidar com alguém especial te torna também mais sensível. E de certa forma te torna mais especial. Então o seu carisma, a sua capacidade de cativar as pessoas passa por uma habilidade emocional
que eles são igualzinho cristal. Você olha, vê do outro lado. E as pessoas que são normais, porque quando você estuda psiquiatria, você vê que esse conceito de normal ele é meio flutuante, porque todo mundo é especial em alguma instância, mas as pessoas que não têm esse tipo de deficiência, elas não expressam essa fragilidade que ensina a gente a ser humano. Então, é muito bom para nós lidarmos com eles. Ninguém nasce capaz de lidar com a realidade. A gente é criancinha, a gente precisa dos pais para tudo. O que ensina a gente a lidar com o mundo é o próprio mundo. Então a criança, ela começa a se defrontar com adversidades. Vocês se defrontam diariamente com adversidades. E você pode lidar com essas adversidades como um problema e reclamar. Ou você pode perceber que as adversidades são desafios para você aprender com eles. A primeira vez que você se defronta com um problema, ou com uma adversidade, ou com um desafio, aquilo pode parecer para você intransponível. Pode ser que para você não tenha solução. Mas quando você aprende a solução daquela situação específica, se você se defrontar com ela de novo, ela já não vai mais ser uma adversidade, nem um problema. É uma situação que você vai passar por ela, você já sabe a saída, porque você aprendeu, passou outra vez. Portanto, aquele problema vira seu amigo. Por quê? Porque ele te fortalece. Assim é qualquer adversidade na nossa vida. E esse conceito chama-se resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de transformar as adversidades em fortalecimento. Esse conceito é antifrágil. Ao invés de você bater num obstáculo, cair para trás e chorar, você bate, tenta contornar, acha uma saída e passa por ele saindo mais forte, saindo menos frágil. Esse conceito, todas as pessoas de sucesso aprenderam, ou de forma intuitiva ou de forma explícita. A gente precisa disso, a gente aprende com os erros, aprende com as dificuldades. E lidar com uma pessoa especial traz para a gente algumas dificuldades, mas não problemas. Traz adversidades que a gente pode contornar, pode cativar, pode conquistar e pode transformar. Transforma lá e transforma aqui, porque a gente se constrói enquanto lida com o outro. Se você for pensar especificamente no escopo de uma escola, qual é a função de uma escola? Para que serve uma escola? A gente poderia ter múltiplas respostas, mas elas iriam convergir para um lugar mais ou menos comum. É transformar pessoas em cidadãos. Transformar pessoas em cidadãos aptos a exercer seus direitos, a trabalhar, a servir, a ser digno, a ser ético, a ser responsável. Essa é a função de uma escola. Então, te preparar. Hoje em dia a gente tem muito essa noção de preparar para o mercado de trabalho, como se o último fim fosse o mercado de trabalho. Mas mesmo que a gente fosse reduzir a escola assim, vamos imaginar que a nossa escola só serve para preparar para o mercado de trabalho. Imagina isso. Não tem mais nenhuma função social. A escola serve para te preparar para trabalhar. Imagina que seria assim. Tá. Existe um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. O escritor desse livro chama Jim Collins. É um dos maiores administradores de empresas dos Estados Unidos. Ele analisou 15 empresas que cresceram mais que o mercado nos Estados Unidos e 15 empresas concorrentes dessas que não cresceram ou até reduziram. Bancos, empresas de refrigerante, empresas de papel, um monte de empresa. E ele viu por que uma cresceu e por que outra não cresceu. Tem vários aspectos, se você gostar de empreendedorismo, talvez seja bom ler esse livro, mas eu vou trazer uma aqui, porque tem pertinência com o nosso tema. Uma empresa não é aparente, ou móvel, ou não. Uma empresa é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que tem uma finalidade comum. Elas vão trabalhar para servir de alguma forma. Todo mundo alinhado com o mesmo direcionamento. Então vamos imaginar que você fosse escolher, você tivesse um supermercado e fosse escolher alguém por caixa do supermercado.
O livro fala, na hora que você vai escolher o seu funcionário, você vai decidir se a sua empresa vai crescer ou não. Se você escolher um funcionário ruim, não adianta, não vai crescer. Tem que ser um empresário, tem que ser um funcionário excelente. Tá? Então vamos definir um funcionário excelente. O que uma pessoa que está no caixa do supermercado tem que saber? Fazer conta. Tem que saber somar, subtrair. Isso tem que fazer. Saber dar troco, beleza. Mas pronto, se ele souber somar, subtrair, dar troco, beleza. É aí que você se engana. Porque se você tiver um supermercado, ou o supermercado for seu, você vai estar lá dentro, numa salinha assim, ó, fazendo contabilidade. E o seu cliente só vai ver a pessoa que está no caixa. Aquela pessoa que está no caixa, ela vai ser a cara do seu supermercado. E quando a pessoa chegar, ela quer receber um sorriso de quem está no caixa. Ela vai se sentir bem se ela for bem tratada. Às vezes todo dia ela compra uma marca de café e a pessoa que está no caixa falou, ó, chegou o café que a senhora gosta. E a pessoa, nossa, ela lembra de mim, sabe até o café que eu gosto. Essa pessoa que está lá no caixa, ela pode ter o hábito de chegar atrasada. Ela pode ter o hábito de querer sair mais cedo. E você vai ficar constantemente preocupado se o seu funcionário não está lá. Essa pessoa que está lá no caixa, ela pode te encher de atestado, dizendo que está passando mal e não querer trabalhar. Ela pode não levar a sério a sua empresa. Portanto, existem dois tipos de atividades de qualidades que alguém precisa ter para ser uma pessoa excelente onde ela estiver. A primeira é instrumental. Você tem que saber somar, subtrair. Claro que tem. Tem que saber dar troco, tem. Mas isso você ensina para qualquer um. Agora, ter caráter, ter ética, ter engajamento, ter companheirismo, saber valorizar os outros, isso você não ensina. Isso vem de algum lugar que não tem como o seu patrão te ensinar. Se você for uma pessoa que gosta de levar um atestado médico e finge que está trabalhando, ninguém vai te ensinar a fazer diferente. Você já tem aquilo dentro de você. Você aprendeu com a sua família, você aprendeu com a escola, você aprendeu com alguém que você conviveu que era especial. Existe um grupo de habilidades que você aprende na vida que não depende de formação instrumental. Não é matemática, não é física, não é química, não é biologia. É um outro tipo de situação. É que aprender a respeitar o outro. Aprender a observar que o outro é importante. Que o outro, mesmo que seja diferente, ele é uma pessoa que vale a pena ser ouvida. Que às vezes vai te surpreender com algumas coisas que você não pensou. E você acha que você é um cara inteligente, tá? Você vai ser surpreendido. Porque existe um grau de sensibilidade que o outro tem que você não tem. Vale a pena ouvir o outro. E você aprende isso, adivinha com quem? Com o outro. Então, se você pega uma pessoa especial e coloca dentro de uma escola com garotos normais, você vai perceber rapidamente que os garotos normais, inicialmente, eles vão ter uma dificuldade de convivência. O que é uma limitação deles e não do garoto especial. E eles vão aprender lidando com o garoto especial que nem tudo que eles acham que é legal, que é bacana, é um cabelinho liso, um menininho que joga bola, nem tudo. Existem outras coisas que são importantes no mundo e que eles não vão aprender se eles não forem expostos às adversidades. Eu sei que um garoto com deficiência intelectual de vez em quando fica agressivo. É claro que eu sei. Eu sou um cara que medica. Eu sei disso. Eu sei que de vez em quando ele fica insônia. Eu sei que de vez em quando tem uma crise de ansiedade. Eu sei que às vezes não sai bem na prova. Eu sei que às vezes cobra do professor algo que o professor não dá conta e o professor fica angustiado porque não sabe o que pode dar. Sim, é um desafio para o professor, é um desafio, mas como eu falei para vocês, é um desafio que te faz crescer. E a cada dia você vai se transformando numa pessoa melhor, mais apta a doar isso que a gente precisa. Vocês não precisam de um médico que sabe todos os remédios de cor, todas as doses. Senta, faz uma receita sem olhar na sua cara. Você não precisa disso. Você precisa de um médico que olha para você, te enxerga, conversa com você, lembra seu nome, presta atenção na sua história. Isso chama sensibilidade. E sensibilidade você só aprende se comunicando com outras pessoas que têm também sensibilidade. Então, quem sai ganhando na inclusão das pessoas que têm deficiência nas escolas não é a pessoa que tem deficiência.
São as outras pessoas que estão na escola. Todas as pessoas que ficam incomodadas porque tem alguém com deficiência, aquele professor que é mais resistente de todos, e eu já lidei com eles. Eu sou dono de uma escola, eu tenho alunos autistas nas minhas salas de aula. Então eu tenho uma sala de aula em que 10 garotos são brilhantes, vão passar para a medicina, do ponto de vista intelectual, são irretocáveis, e eu tenho 2, 3 garotos que têm autismo. Só porque eu tenho certeza que esses 10 garotos brilhantes são mais brilhantes porque convivem com os artistas. Porque percebem que no lanche tem coisa que não dá para falar, não pode gritar, porque se gritar o menino vai ter um problema, e aprende a respeitar isso. É claro que isso não é imediato, é uma construção. Tem aquele professor que vai ficar angustiado, porque acha, mas o menino não aprende nada. Qual é o conceito de não aprender nada? O que é que você define como nada? E qual é o conceito de você aprender tudo? O menino que tira 10 em matemática aprendeu tudo. O menino que tira 10 em todas as matérias aprendeu tudo. Que tipo de conceito é esse? Você pode ter muito bem um psicopatia que aprende tudo e que maltrata todo mundo. Enquanto você pode ter uma criança que tem muito mais dificuldade específica, mas que quando ele olha para você, você se derrete. Qual dos dois você iria querer contratar para a sua empresa? Quem vale mais? Eficiência matemática ou carisma? Se você perguntar, é claro que o ideal é juntar os dois mundos, mas esses dois mundos quase nunca se juntam. É disso que eu estou falando. A escola é um ambiente de formação. Formação para lidar com a realidade. E essas pessoas, se a gente pudesse diferenciar as pessoas que têm, porque isso na minha cabeça já não está mais tão claro, as pessoas que têm uma deficiência e as pessoas que não têm, isso já não está mais tão claro. Quanto mais eu estudo, quanto mais pessoas eu examino, mais essa linha ela fica borrada. Não é tão fácil achar, porque às vezes você acha, não, esse aqui é normal, mas reage de um jeito tão pouco inteligente, enquanto o outro que teoricamente tem deficiência intelectual é tão mais sábio, é tão mais contido, é tão mais fácil de lidar. Então não é tão claro, mas vamos imaginar que a gente pudesse separar as pessoas. Vocês têm deficiência intelectual, vocês têm deficiência, vocês são especiais, vocês não têm, vocês são normais. Se você pudesse separar, ainda assim esse grupo daqui não desapareceria. Ele existe, ele faz parte da realidade. E uma escola educa você para lidar com a realidade. Não é para você entrar para o mundo da Barbie. Vocês assistiram o filme? Não é para você ir para o mundo da Barbie, não, cara. Você achar que tudo é perfeito, que você acorda todo dia com o mesmo humor, que está tudo certinho. Não é assim o mundo. O mundo tem as dificuldades. A realidade traz com elas todas as dificuldades que a gente vê. A doença, o sofrimento, o calor, o frio, a fome, tudo isso faz parte da realidade. Se a escola não te ensina a lidar com a realidade, ela quer criar uma realidade paralela, ela não está fazendo o papel dela. E na realidade existe esse grupo. Então como é que você pega e separa? Vai separar? E a gente vai fazer o que com esse grupo então? Então eu acho a PAI uma instituição maravilhosa. Ela dá um suporte maravilhoso para as crianças que têm deficiência. Ela estimula as crianças, tem terapias específicas, ela acolhe, ela conscientiza a população. Mas a criança com deficiência, ela tem que ter um período lá na escola, comum. E aí à tarde ela vai para as terapias, ela vai para falar com o fonoaudiólogo, vai falar com o fisioterapeuta, vai falar com o psiquiatra se precisar e tudo. Aí todas as crianças, não, tem criança que de vez em quando entra em crise, eu sei disso. Meu irmão de vez em quando ficava bravo, batia na gente, era assim mesmo. Mas em outras épocas ele ficava tão dócil, dava para ir para qualquer lugar. E essas flutuações fazem parte da vida. Paciência, não fui eu quem desenhou a vida, não foi você, nós estamos aqui como passageiros. E na melhor das hipóteses a gente vai lidar bem com aquilo que a gente tem, que é esse jeito de viver, é essa população, é essa comunidade. Faz parte da sensibilidade do professor lidar já com a diferença. O professor ele já lida com a diferença. Às vezes fica angustiado porque ele tem a impressão que não está fazendo nada, porque queria fazer. Mas é porque talvez você está querendo transformar aquela criança
em algo que ela não é. Tudo bem conviver, está tudo bem você aprender, está tudo bem, deixa aquela criança ali. Ela está aprendendo no ritmo dela, ela está indo no ritmo dela, e na melhor das hipóteses ela está te ensinando alguma coisa, ensinando para os demais. Então, eu realmente gostaria de... Existem muitas coisas técnicas para falar sobre isso, mas eu acho que esse não é um ambiente nem um tempo suficiente. Mas o principal, e se eu conseguir deixar a mensagem aqui de que o privilegiado ao conviver com alguém excepcional é aquele que não é excepcional. Nós não estamos dando um privilégio para as pessoas com deficiência quando a gente aceita-as numa escola tradicional. O privilégio não é do deficiente, o privilégio é da escola. Se você conseguir enxergar isso e você conseguir perceber, para mim, a minha missão aqui nessa tarde já está concluída, tá bom? Era essa palavra que eu queria trazer para vocês. E assim, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Se tiver necessidade, eu estou aqui à disposição até qualquer hora, tá? Obrigado. Só que ele não sabe falar e eles não têm paciência com o menino. Aí eu falo pra ele, tem que ter paciência, porque se a gente não tiver paciência, como é que vai fazer? Está vendo quando eu falo que às vezes inteligência não significa agir de forma inteligente e às vezes uma criatura dá uma lição do outro? Você tem que ensinar ele a ser mais inteligente. A mãe não tem. Pois é. Aí o que vai acontecer? Essa mãe, ela vai agir de forma impaciente uma vez. O que vai acontecer com o menino? Vai ficar bravo. Aí ela vai agir de novo de forma impaciente. O menino vai ficar bravo. Aí um dia ela vai ver o marido tendo paciência, ou o avô ou a avó, e ver que o menino se acalma. Aí uma hora, se Deus iluminar o coração dela, ela vai aprender. Vai que... Boa porta. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Doutor Murilo, prazer conhecê-lo hoje pessoalmente. E hoje, ouvindo o senhor falar aí de como seria a atuação do profissional, que atende a pessoa com deficiência e mesmo as que não têm. Eu vejo que o Senhor, o faz de maneira brilhante, porque depois de tantos anos, eu já o conheço pelo olhar, pelas palavras de cada paciente que passou no meu consultório, lá na UPAI, eu sou psicóloga lá, e de cada colega. Esse legado que o Senhor tem deixado de carinho, de respeito. Então eu queria deixar aqui, minhas considerações, a minha estima e o quanto eu estimo por isso. E eu queria fazer duas perguntas. A primeira seria, nós temos visto aí um aumento crescente, progressivo e até alarmante, podemos assim dizer, de casos de crianças, adolescentes e adultos agora diagnosticados com transtorno do espectro autista. E também trabalhando numa escola aqui em Palmeiras, eu percebo o quanto nós não estamos preparados para esse número de crianças dentro da sala de aula.
qual seria, aos seus olhos, o preparo que a escola deveria ter em relação a esse transtorno? Quais seriam os passos? Vamos dizer assim. E eu queria fazer uma outra pergunta. Eu vejo também, eu sigo pelo Instagram, acompanho suas lives e vejo que na sua clínica o senhor tem o olhar de que cada paciente tem uma terapia específica que pode recebê-lo e tratá-lo de maneira mais eficaz. E agora, em relação ao espectro autista, eu vejo a maioria dos médicos indicando aos terapeutas o método ABA. Eu queria saber a sua opinião sobre. Muito obrigada. Olha, obrigado, viu? De verdade pelas palavras. Muito obrigado. É até engraçado, porque parece que outro dia eu era criança, eu estava dentro da PAI trabalhando. Olha que legado. Gente, a gente fala isso é de velho. Mas tá bom. Ó, o que acontece? A primeira pergunta que você fez foi a respeito da escola. O aumento dos diagnósticos e a escola. Primeira coisa, os critérios para diagnóstico, eles estão variando. À medida que a gente veio do DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, 3, 4, 5, que é o que está em vigência agora, a gente viu que os critérios eles foram ficando mais amplos. Então, o autismo clássico de 20 anos atrás, que era uma criança que obrigatoriamente não falava, não fixava o olhar e que tinha uma alteração de comportamento e desenvolvimento global, com estereotipias, aquela coisa, esse fenômeno ainda existe, mas ele é raro, ele continua tão raro quanto era, ou seja, não aumentou o número de casos clássicos de autismo. O que aconteceu é que você acabou englobando casos leves e até casos do espectro como diagnóstico. Então você vê realmente hoje muitos adultos que se identificam com traços de autismo. Isso aconteceu porque os critérios foram alargados. Então, não está aumentando o número de autistas no mundo. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com nada disso. É um alargamento do espectro, porque os critérios estão mais largos mesmo. Está mais fácil de se... Então, não está aumentando o número de autistas, não precisa ficar preocupado com isso. Com relação à escola, existe uma diferença entre técnica e tecné. Tecné é uma palavra grega, tem CH, 2 N's, tecné, acento no último E. Quando uma pessoa tem técnica, ela aprende a lidar com uma coisa, com um fenômeno, e dá respostas específicas para aquilo. Por exemplo, um carro daqui em Goiânia tem quantos quilômetros? Vamos pôr 90 quilômetros. Então eu tenho um carro que vai viajar a 45 quilômetros por hora. Se eu vou para Goiânia, eu vou demorar 2 horas. Isso é técnica. Todo carro que for daqui para lá em 45 km vai chegar em 2 horas. Beleza. Tecné é diferente. Por exemplo, eu vou ser um sapateiro. Você pode fazer um curso para ser sapateiro. E aí lá você aprende a técnica de fazer sapato. Técnica. Pega assim, corta o couro assim, corta assim, corta assim, corta assim, cola, fez sapato. É um sapateiro. Ou você pode começar a fazer sapato. E à medida que você começa a fazer sapato, você vai errar os primeiros, mas o sapato vai melhorando, 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 e ao mesmo tempo, olha que coisa, que você constrói o sapato, você se constrói sapateiro. Isso é tecné. Tecné é o caminho inverso da técnica. Você aprende lá, porque você se constrói aqui. Terapeuta é assim. Terapeuta não deveria aprender técnica, deveria aprender tecné. Professor de ensino especial é tecné, é artesanato. Cada aluno desses aqui tem um tipo de conflito familiar, tem um tipo de necessidade, tem um tipo de afago que você pode fazer. Eu cumprimentei um por um, mas tem uns que você não pode abraçar, ele não gosta. Tem outros que você pega na orelha. Claro que você aprende isso com tentativa e erro. Isso é se construir.
Mas à medida que você vai ganhando segurança. Essa é a ideia. Então, você primeiro precisa ter... Eu vou tentar... esses assuntos que a gente trata, eles são muito complicados. Eu vou tentar não criar um discurso muito técnico. Mas o autismo é complexo. Não dá para você lidar com um assunto complexo, ou seja, multifatorial, de forma binária, com uma técnica simples. Você só toca uma complexidade com outra complexidade. Ou seja, você só toca um autista com a sua alma. Você não toca de outro jeito. E alguns você simplesmente não vai conseguir tocar. A gente tem que aceitar que é uma limitação do próprio método. Às vezes ele é tão isolado no mundinho dele, que a gente não é nem capaz de dizer se o fato de não ter um resultado visível não tem algum resultado lá. Então você faz o melhor de você e controla as suas angústias. E controla as suas angústias de não ter chegado ao resultado. Tá certo? Então, o professor, ele precisa... O professor de apoio, eu acho que tem alguns aqui, eles são meio que terapeutas. Precisa ter perfil para isso, precisa ter vontade para isso, tem que se sentir desafiado por isso, e tem que aprender a lidar com a angústia disso, assim como eu. Eu tenho um paciente, desde 2013, ele era meu paciente. Infelizmente, eu não consegui segurar uma situação de auto-extermínio dele. Era meu amigo, já almocei com ele. Eu sempre deixava as últimas consultas, porque eu adorava conversar com ele, inteligentíssimo, bom de conversa, engraçado e tudo. Escapou. Agora, isso não invalida tudo que eu fiz, entendeu? Não me torna mais nem menos. É assim mesmo. Isso é complexidade. A gente faz o que é o melhor que pode. Na maior parte das vezes dá certo, vez ou outra não dá. Você vê que na maior parte das vezes dá certo, vez ou outra não dá. Essa é a primeira, técnica, não técnica. A segunda, você me perguntou a respeito do ABA. Sim. Aí volta nessa coisa. O ABA é uma técnica. Talvez hoje a mais falada para o autismo. Talvez hoje a mais receitada. Mas eu já tenho tempo suficiente de experiência na psiquiatria para ter passado por outras fases. Então nós já tivemos outras técnicas que estavam no auge e tal. Basicamente isso não muda o meu jeito de pensar. Então provavelmente os recém-formados hoje todos estão daqui 5 anos vai ser eba, coisinha, sabe? O que não invalida, não é? O que não invalida o ABA. Vai continuar tendo a sua importância, cada um, mas assim, são técnicas, você aplica aqui e ali, de preferência com moderação. Use com moderação. Técnica é para isso. Tá bom? Como é que Boa tarde, doutor Murilo, boa tarde a todos. Um forte abraço, em especial aos nossos professores de apoio do município. Temos uns... Cadê todo mundo aqui? Obrigada, viu? Pois é, hoje na rede municipal nós temos já quase 30 professores atendendo os alunos. Eu queria insistir, doutor Murilo, com a pergunta da doutora Rosana em relação ao autismo. Eu fiz uma pesquisa no início do ano com as matrículas dos nossos alunos especiais com deficiência. De quase 2.600 alunos da rede municipal matriculados, 3% laudados
em torno aí, no início do ano eram quase 100, hoje nós já estamos com 120 matriculados, laudados e atendidos pelos professores de apoio. Mas enfim, desses 110 alunos, crianças, nós tínhamos aí quase 50 com laudos TEA. Então é aquela questão que a gente insiste, como funciona isso? Porque a gente tem a impressão que estão aumentando os casos. Aí eu fiquei curiosa e pesquisei na rede estadual, que são crianças de Fundamental 2 e ensino médio, eu não encontrei eles lá. A maioria dos alunos da rede estadual, em torno de também 2.500 alunos, a maioria DI e outras síndromes, mas não TEA. E os pequenininhos do município, lá os mais recentes, a maioria TEA. Eu insisto na pergunta, será que não está aumentando mesmo? Não, sem dúvida não. O que está aumentando... Mas não é a maioria. Não, ela está falando a maioria dos laudados. Aí, tem que falar uma coisa que nem sempre laudo médico é tão confiável assim. A sensibilidade do médico depende de uma habilidade do médico, claro, e depende muito de uma época, gente. Olha, quando eu me formei, em 2002, e estava na residência, 3 e 4, a gente estava no boom dos antidepressivos. No boom dos antidepressivos. Tinha tido a fluoxetina, que tinha sido um marcador, o Prozac, tinha sido um marcador enorme. E aí estavam se lançando outros antidepressivos muito bons. E hoje é o que? A maior parte. Enquanto levanta a mão que está usando esse tal plano. É tipo isso. Então quase todo mundo toma. Estava na época que estavam lançando essas drogas. Então quase todos os diagnósticos eram de depressão. Quase todo mundo. Depressão é uma epidemia, doença do século. Vocês ouviram falar isso? A doença do século, a maior causa de afastamento do trabalho era a depressão. Hoje, a depressão é uma doença relativamente rara. Passou-se para a época da ansiedade. Por incrível, assim, estranhamente, quando você viu que a ansiedade podia ser tratada com antidepressivos. Aí existe um movimento midiático em torno de um transtorno. E os laudos começam a caminhar para lá. Primeiro depressão ansiosa, depois só ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada e tudo. Sumiu. Agora nós estamos vivendo a fase do déficit de atenção e do TEA. Talvez porque o canabidiol trate muito bem alguns traços de TEA e porque o Venvance trate muito bem alguns traços de déficit de atenção. Então a gente tem forças que elas são invisíveis, que elas trabalham de forma a invadir o nosso imaginário. Então a mãe já chega no médico com a queixa pronta. Antes era a queixa, o menino está triste. Depois o menino está ansioso. Agora o menino é autista. O médico ele já fica influenciado. E aí você fala assim, mas e se eu vivo negando? Mas vivo negando. O que ela faz? Vai embora. Você pode ter certeza que ela vai sair de algum consultório com laudo F84. Vai sair de algum. Então, infelizmente, a gente chama isso de Zeitgeist. É o espírito de uma época. E o espírito da nossa época é o TEA. Vai passar, não fica calmo, vai passar. Mas o evento, o fenômeno não vai. Existem crianças que são especiais. Vão existir sempre. Agora, se você chamar ela de TEA, de TDAH, de TOD, tem TOD, esse é mais difícil. TOD eu tenho mais dificuldade, eles são terríveis. Qualquer um nome que você dê, elas são especiais. Agora, eu concordo com você que existe uma tendência para os laudos saírem sempre unilaterais. Existe uma tendência, sim. E grande parte dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, você pode colocar uma interrogação, e grande parte dos transtornos do espectro autista, você pode colocar uma interrogação. Numa cidade do tamanho de Palmeiras, 120, a gente conseguiria passar a peneira em todos. Aqui eu conseguiria passar uma peneira, me dá esses 120 milhões, eu vou olhar um por um. Dá para fazer. Numa cidade do tamanho de Goiânia, esquece. Entendeu? Existem problemas. O problema de vocês é um problema relativamente pequeno, de erro de diagnóstico. Dá para você contratar um cara de referência, vem aqui e fala, olha aqui para mim.
Porque aí você libera um monte de professor de apoio para onde realmente precisa, porque existe uma coisa prática também, pragmática, que a gente tem que lidar com ela. Porque tem um menino que não é autista, que está com áudio autista, está com um professor de apoio, segurando a vaga de um outro que precisaria. É verdade, isso a gente precisa, não pode pôr panos quentes. Mas aqui é um problema fácil de resolver, porque ele é micro. Agora, existe um problema macro, ela falou do Estado. Aí você vai para cidades maiores, a cidade que eu era coordenador do ambulatório de especialidade em Anápolis, antes de ficar só na clínica. Hoje eu só fico na minha clínica, mas eu trabalhava lá em Goiânia na prefeitura. Então, nós tínhamos 850 pacientes na fila de espera por especialista do ambulatório. Eu não estou falando dos laudados, não. Eu estou falando dos a vir para ser visto. Pensa os laudados, é impossível você fazer qualquer coisa desse tipo, porque vocês têm condição. Façam um peneiro. Eu tenho certeza que vai ter dia próximo. Respondi? Falar uma pergunta. Na pessoa está que treme muito, que treme, fica tremendo a perna, o braço, fica tremendo. Você cresceu. Essa pessoa seria você? Você está tomando remédio, filho? Não. Não? Depois eu vou falar com você sobre isso, tá? Eu estava te procurando, seu danado. Você tá bom? Também. Você desceu aqui, ó. Depois eu não te achei mais, quando você tinha ido. Sabe o que você falou naquela hora? Tem que ter pessoa com deficiência, porque vocês têm conhecimento. Isso você tem razão. Tem que existir pessoa com deficiência no mundo. Posso falar por quê? Se hoje a tecnologia avançou, é graças às pessoas com deficiência. Porque os outros vão falar, pessoa com deficiência que fez e humanizar o mundo foi. Isso está no livro de história dos homens mais inteligentes do mundo. Eles tinham uma deficiência. Eles que começou a modernizar o mundo. E hoje as pessoas tratam nós como fosse um bobinho, um coitado que não sabe de nada. Mas a sociedade está por fora da capacidade nossa. Esse é gente boa. Esse é gente boa. Deixa eu só te auxiliar nisso que você falou. Qual que é a profissão mais complexa de todas? Você consegue imaginar? A profissão mais difícil, mais concorrida, mais... Vou falar uma palavra, mais foda. Programação. Sabe qual? É programação. É TI. Você é o quê? Tem que ser cantor? Vou falar que eu acho que é astronauta. Astronauta. Pedreiro? É. Primeiro pedreiro, depois astronauta. Ser astronauta significa que você está no topo. No topo. Você tem que ter conhecimento técnico absurdo. Você tem que seguir. Tem 6 vagas por ano para astronauta no mundo inteiro. Então é assim, a elite. A principal característica que a NASA procura em um astronauta é a capacidade de conviver bem em grupos sem conflitos. O primeiro teste que se faz é de habilidade socioemocional.
não é um teste específico de conhecimento. Olha que coisa. Então você está coberto de razão. Você está coberto de razão. Olá, boa tarde. Eu me chamo Vitória e gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria saber, nas escolas, como agir com uma pessoa que tem deficiência intelectual. Qual é a melhor atitude que o professor deveria tomar em relação à pessoa com deficiência? E como agir com as crianças que foi diagnosticada com esquizofrenia? Aí, você falou dois assuntos muito diferentes, tá? Deficiência intelectual e esquizofrenia. Deficiência intelectual na escola é o professor respeitar o tempo daquela criança, tentar, na medida do possível, adaptar aquela criança ao convívio das demais e, principalmente, adaptar as demais ao convívio daquela criança. Na maior parte das vezes, o problema não parte da criança com deficiência, parte dos outros. Tá? Isso ainda... Uma esquizofrenia é uma doença mental muito grave e que ela surge em determinado momento e que aí sim a medicação é muito eficaz. Então, uma criança que tem um surto de esquizofrenia tem que ser levada imediatamente ao psiquiatra para começar o tratamento com remédio, porque ela tem condições de reverter, inclusive o quadro psicótico, e ter uma vida relativamente normal. Então, na verdade, a pessoa que tem esquizofrenia, se ela tomar um medicamento, ela tem uma vida normal, como as outras crianças? Eu posso citar várias pessoas muito conhecidas que eram assim. O padre está aqui? O senhor é o padre? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá ouviu uma voz dizendo para ela sair de dentro do convento e ir atender os moribundos. Ela ouviu uma voz. Isso na psiquiatria significa: eu fiquei doida. E ela saiu do convento. Ela chegou a ser excomungada. Mas ela insistiu tanto no trabalho voluntário, ela insistiu tanto em cuidar das pessoas na hora da morte, que aí os colegas começaram a auxiliá-la naquele serviço. Os colegas começaram a sair também do convento. E hoje virou uma ordem. Virou uma ordem tipo os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos. Tem uma ordem das pessoas que cuidam das outras na hora da morte, baseado em Madre Teresa de Calcutá, que tecnicamente na psiquiatria sofria de esquizofrenia. Você entendeu? Então nem sempre as coisas estão tão assim. Se a pessoa é esquizofrênica e se tratar direitinho, for respeitada e tiver, ela pode fazer grandes feitos, ela pode virar santa. Entendeu? Não necessariamente ela vai ser uma pessoa infeliz ou uma pessoa que não tem isso. Não existe relação de alguns com a outra. Caso a pessoa que tem esquizofrenia, se ela faz algumas coisas para ocupar a mente, isso melhora bastante também, não é verdade? Melhora bastante. Que gracinha. Doutor Murilo, volta para Palmeiras, doutor Murilo. Volta. Complementando o que o senhor disse aí, essas crianças do pai Marcos Felipe, a gente vai morrer e a gente vai ficar sem aprender o que os especiais têm para nos ensinar. Eu sou pai, eu sei que todo dia passa, eu ainda tenho que aprender com o Marcos Felipe. Cada vez que eu chego em casa, ele me surpreende ele me ensina as coisas. Isso aqui é um abridor de fronteiras. Eu digo que onde eu estou passando com ele, eu vou chegando nele, o povo vai abrindo, vou chegar em qualquer lugar em Goiânia, aonde eu chegar, qualquer lugar, vai abrindo fronteiras. Um dia eu estava em Caldas Novas, eu estava num banheiro, lá saindo do banheiro correndo, assim, um mocinho de idade, um japonês, chegou em mim e falou assim: meu filho, você é pai dele? Ele estava comigo, estava segurando mais dificuldade, de 1000 escadas para subir, naquela dificuldade imensa. Um mocinho, um senhorzinho japonês, lá chegando em mim e falou assim: filho, você agradece a Deus todo dia por você ter um filho desse jeito, isso é uma dádiva de Deus que te deu para você. E agora que eu estou entendendo, muitas vezes eu estou entendendo porque todo dia eu aprendo com o Marcos Felipe. É um abridor de fronteiras.
E tanto é que a gente tem uma dificuldade, eu e a mãe, tipo assim, ó, a maior dificuldade que a gente tem com ele, quando eu vou pegar ele na casa da ela, ele fica chorando que não quer ir para minha casa, mas é um problema demais. E quando eu vou entregar para a casa dela, é outro problema também, que tem que chamar quase até o bombeiro para descer do carro. Beleza. Aí a gente nunca aprende a conviver com eles sempre têm alguma coisa para nos ensinar. Marcos Mion mesmo estava falando outro dia que viaja o mundo inteiro. Ele tem um filho especial, né? Ele viaja o mundo inteiro e porém não leva o filho dele, o Romeu, né, Marcelino? Aí por quê? Porque o filho dele não gosta de sair do ambiente dele, não gosta de sair de jeito nenhum. Outro dia eu vi uma outra história que tem um homem também que tem um filho, e o filho dele gosta de tomar banho toda hora, 2 horas da madrugada está tomando banho, 3 horas da madrugada está tomando banho. Então cada um é único, é igual eu estava falando aí, estou falando isso só para complementar que a gente vive isso. Cada um tem o seu detalhe, tem o seu aprendizado, ensina nós e nós temos que entender eles. Eu não tenho perguntas, só tenho que falar para que é desse jeito. Se tem alguma solução para a gente fazer, como esse meio de ir e vir, depois de 5 minutos ele está comigo, ele esquece a mãe. Aí, quando eu deixo lá na casa da mãe, depois de 5 minutos eu vou embora, já acaba aquela coisa toda, ele está bem também. Existe uma possibilidade de consertar isso, ou nós temos que aprender mais ainda com ele ainda? Mas todo dia a gente aprende com ele. Agora vamos estar virando cantor ainda, mais ainda vamos aprender, né, Marcinho? Bonitinho. Obrigado, doutor. Mas não esquece. Olha, eu não sei se vocês já passaram pela experiência de sair da casa de vocês e dormir num hotel, ou ir dormir na casa de alguém. Aquela primeira noite você não consegue dormir direito, porque é um ambiente estranho, e mesmo que não tenha nenhuma ameaça expressa, a gente sente uma coisa esquisita. A primeira noite você vai dormir fora, tem gente que não faz cocô fora de casa, a barriga não funciona, o cara fica se passar 3 dias fora de casa, 3 dias sem ir no banheiro, aí quando chega em casa é aquele negócio, né? Gente, isso é um gênio ancestral. Vamos imaginar o seguinte: nós vivíamos num mundo muito hostil uns 100 mil anos atrás. Não tinha casa, não tinha proteção, não tinha essas coisas. Então, quando você saía da sua caverna e ia para outro lugar, a chance de você ser capturado por um predador, de você cair em um despenhadeiro, de você comer uma fruta venenosa, era muito grande. Muitas pessoas deviam morrer assim. Então as pessoas ligavam um mecanismo de autoproteção, ficavam com medo de tudo. Então não dorme, não come, fica tudo estranho. Só que a gente consegue mais ou menos filtrar isso com a mente, a gente luta contra. Agora eles têm essa habilidade um pouquinho diminuída, mas você vê que funciona bem. 5 minutos depois já deu. Já deu. Então é mais intenso que na gente, só que dura menos tempo. Agora a gente é capaz de viajar, cara, sem brincadeira. Eu já tive que mandar receita digital para uma pessoa viajando na praia 2 dias depois de chegar lá, porque não dormia. Não ia aproveitar, ia passar uma semana de viagem, uma semana sem dormir. Você vê como é que é? Era muito melhor que ela tivesse chorado 5 minutos e depois esquecido, né? Mas são formas diferentes de lidar com o mesmo desconforto. Então não tem conserto, é assim mesmo. Já está consertado. É frequente isso. Eu de novo. 2 perguntas, doutor Murilo, em relação ao laudo novamente. Qual a idade ideal para se laudar o autista e o TDAH? Tem chegado muitas crianças para nós do CNEIS, crianças de 1 ano e meio, 2 anos, todas laudadas com TEA, TDAH. Eu queria saber do senhor qual a idade ideal para ter esse diagnóstico mais preciso. 1 ano e meio, o diagnóstico ele é inseguro, não dá para fazer esse diagnóstico.
Eu diria assim, 4 anos, dá para começar a ter uma noção, 8 anos de idade ideal. 4 anos o TEA? Os dois. Eles são muito parecidos na evolução. Inclusive no início, difícil de diferenciar. Se você pega uma criança com 1 ano e meio, você pode até dizer que ela é diferente. A gente costuma falar assim, desenvolvimento neuropsicomotor diferenciado, ou lentificado, ou retardado. Mas assim, para você falar especificamente qual alteração, não é muito fácil, porque para você testar a memória de uma criança de 1 ano e meio, a atenção tem 2 qualidades. Tem a intensidade da atenção e a tenacidade, ou seja, quanto tempo ela se mantém atenta. Uma criança de 1 ano e meio é completamente prejudicada. Então você pode falar assim, tem traços de. Agora, colocar um CID depois é temerário. Com 1 ano e meio, melhor não. Com 4 anos dá para você colocar, indicar. Com 8 anos dá para laudar mesmo. Então eu diria que 8 anos é a idade ideal, mas eu sei que pega muito antes. Existe um consenso de que nos primeiros 6 meses você não coloca um CID definitivo de qualquer tratamento. Por exemplo, esquizofrenia. Vamos imaginar que eu examinasse qualquer pessoa aqui e ela tivesse com sintomas clássicos de esquizofrenia. Eu perguntasse há quanto tempo ela está com esses sintomas? 4 semanas. O CID de esquizofrenia é F20. Eu não escrevo F20, eu escrevo F23. F23 significa transtorno psicótico agudo. E aí eu tenho que acompanhar durante 6 meses. Se depois desses 6 meses não tiver regresso, esquizofrenia. Se voltar ao normal, e há uma possibilidade de voltar, inclusive a maior parte volta ao normal, você escreve transtorno psicótico transitório. Pronto, já foi. Então esse tipo de cuidado, essa é uma questão bem técnica, esse tipo de cuidado os colegas têm que ter. Mas aí eu também vejo uma certa dificuldade. Vocês devem ter dificuldade de ter acesso a especialistas. A maior parte dos colegas que atendem são colegas que fizeram pós-graduação e que meio que ouviram falar. É isso. Faz aquele negócio aos sábados, em telão, é uma pós-graduação. É diferente da época nossa. Eu fiquei 6 anos dentro do hospital psiquiátrico. Quando eu falo 6 anos dentro do hospital psiquiátrico, não é uma força de expressão. A pai me achou dentro de um hospital psiquiátrico. Eu estava atendendo na Clínica Isabela, a Kombi foi lá com os meninos para a Clínica Isabela. Eu atendia no hospital psiquiátrico, coisa assim, 120 pacientes por semana. Então era um jeito de aprender diferente de hoje. Hoje em dia é mais Nutella, né? Então você tem mais dificuldade. Eu recomendo que vocês achem um profissional um pouquinho mais velho, que tem um conhecimento mais específico, pelo menos para fazer a triagem. A triagem sai mais barato para o município do que você está entendendo o que eu estou falando. É uma relação de custo-benefício. Sai mais barato você pagar um profissional de triagem mais caro, porém você poupar no serviço, do que você pagar um profissional de triagem barato, que você acha em qualquer lugar, mas aí ele vai te encher de laudo, qualquer um pedido ele vai fazer, e aí seu serviço terciário fica caro, porque aí seu professor é caro, você desvia muita gente, tudo é mais caro. Então é uma questão de logística. A gente fez isso em Anápolis, a gente conseguiu resolver. A gente participou da perícia médica um período e a gente reviu todos os casos. Dá uma mão de obra terrível, mas barateia demais. Agora sou eu. Pergunta, Tomate. O que eu vejo muito, doutor Murilo, em relação ao que chega na APAE é que quando a criança ou adolescente, né, está dando muito trabalho na escola, dificuldades, e aí a escola começa a ver que ele chama a família para conversar e acha que aquela criança ou adolescente tem alguma deficiência. E aí, automaticamente, nas entrelinhas, ela entende que se conseguir um laudo, eu vou ter o apoio. Aí, quando chega na APAE, que acha que a APAE vai conseguir, chegando, já tem todo, né, o aparato, assim, a gente conversa com a pessoa e explica, olha, a gente precisa de um laudo para saber se realmente tem uma deficiência e qual é ela, para assim a gente poder fazer a triagem com assistência social e passar para as terapias que forem necessárias. Porque, e você, quando for ao psiquiatra ou um neuro, chega lá e fala, eu vim aqui por quê?
meu filho tem isso, acontece isso, e eu preciso saber o que está acontecendo. Não chega e pede para eles um laudo para professora de apoio. Eu bato muito nessa tecla, já vi isso demais. E eu falo porque eu estou desde 95 na educação, desde 95 na educação especial na APAE, fui intérprete, né, muitos anos aí, e continuo nessa luta. Então a gente tem que ter esse olhar, o professor, nós como professor, tem que ter esse olhar e realmente começar. Aí entra a minha pergunta, como professora, como eu posso olhar para aquela turminha e ver naqueles, eu tenho uns 3 naquela turminha minha ali, com alguns aspectos, como que eu consigo fazer essa identificação para passar para a minha coordenadora, ela entrar em contato com a família, junto com a direção, para a gente procurar um especialista. Eu entendi. E assim, é uma dificuldade, porque assim, na sala de aula, o professor ele tem uma responsabilidade com a aprendizagem, não é? Existem muitos motivos para que essa aprendizagem não aconteça na intensidade, na velocidade que é esperado. Então, a primeira coisa, tem uma quebra dessa expectativa, que é uma expectativa geral. Você está ensinando, você tem uma turma ali com 40 alunos, tem 2 que não vão. Beleza. Então, você já identificou, tem 2 que não vão. Aí você assume de levar para a coordenação, né? Chama a tia, olha, tem 2 meninos, eu sei como é que conversa, você sabe com os professores. Tem 2 meninos que não vai, não tem jeito. Aí é a hora de você identificar que tipo de problema. Porque, gente, o fato de existir psiquiatria no mundo não significa que todo problema de aprendizagem é psiquiátrico. Continua tendo menino malandro, continua tendo menino preguiçoso, continua tendo família de cultura não escolar, continua tendo tudo, peralta, baderneiro, mala, continua tendo. Então você não vai dar remédio psiquiátrico para o menino que é bagunçento, esperando que aconteça um milagre. Agora, eu sei que existe uma tendência das famílias de, ao não assumirem esse processo, terceirizarem ou para o professor, ou para o psiquiatra, ou para o psicólogo. Acho que os psicólogos são os que mais sofrem nesse sentido, porque aí terceiriza, o menino está sofrendo, e tem alguns termos aqui que eu vou evitar falar, que são sintomas de adolescente sofrendo, mas eu vou evitar porque isso incentiva. Mas o adolescente sofre, ele tem alguns sintomas de sofrimento mental. Quando você vê isso, geralmente os pais, eles delegam isso para o psicólogo. O psicólogo fica desesperado, porque às vezes o psicólogo até adota a criança, porque emocionalmente adota mesmo. E tenta com o psiquiatra, o que ele precisa fazer? Um diagnóstico correto. E a verdade, ela tem que ser dita mesmo que doa. Se o menino não tem doença, paciência. Isso não agrada. Mas assim, você agrada na maior parte das vezes quando você faz direitinho. E às vezes fazer direitinho desagrada. A paciência vai desagradar. Não tem doença, seu menino é danado mesmo. Seu menino é bagunceiro, seu menino é desinteressado, infelizmente. E geralmente quando você vê isso, a família, o pai não estudou, a mãe não estudou, dão bolhufas para isso, quer que o menino fique lá na escola para se ver dele em casa. Essa coisa continua existindo, gente. Então, infelizmente, nem todo mundo tem doença mental, não. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico em grupo, o médico é o último da parada. Tem vezes que não precisa nem mandar para o médico. O professor já sabe. Quantas e quantas vezes o professor já sabe, aquele ali vai só para dizer. Então, essas coisas continuam existindo. Carrega igual porco. E também não tem paciência. É aquela mesma mãe que você me falou da outra ou não? São 2 mães diferentes? Você percebe
Obviamente, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é um pouco filosófico, mas é sempre real. No mundo, a realidade, ela não existe. Eu não sei se vocês entendem isso que eu estou falando. É a gente que lê a realidade. Você filtra a realidade do jeito que o seu filtro funciona, não do jeito que a realidade é. Então, uma árvore pode ser bonita ou feia. Uma árvore pode encher o chão de folha, que saco essa árvore que cai em folha, ou pode fazer uma sombra maravilhosa. Quem escolhe essa leitura é você. Agora eu tenho um pequeno ser que sempre vê mães maltratando filhos. Pois é, meu filho. Mas nem toda mãe é assim. Tá bom? Tem mãe boa. De verdade. Você vai ser mãe? Não. E você, Boa tarde a todos, boa tarde. Quero agradecer a todos, né, que compareceu. Para nós é muita alegria, nós da diretoria da PAI. Quero agradecer a todos, e principalmente o senhor, doutor Murilo. É muito bem-vindo entre nós, sim, continua do mesmo jeito. Eu só quero fazer um agradecimento ao senhor pelo quanto o senhor foi presente, não só na vida da Fernanda, mas na vida de todos ali da PAI, né? Isso eu fico muito feliz em saber que nós pôde ter o senhor como conselheiro também da família. E também quero dizer para todos que passem a seguir o Dr. Murilo, porque eu tenho certeza que vocês não vão arrepender. Aqueles que não seguem, que vocês passem a seguir ele, que vocês vão aprender muito. E é um aprendizado para nós, com nossos filhos, como ele disse, mas nós temos que ter uma orientação. E nós sabemos, eu achei muito importante o que o senhor disse, quando a escola é privilegiada em ter os nossos filhos. Isso é muito bom e eu fiquei muito grata porque eu sempre vejo isso, que dentro da minha casa, às vezes eu tenho uma pessoa que recebe com muita alegria, mesmo com as dificuldades, mas ela sabe transmitir a alegria, sabe transmitir a paz. Pois ontem eu ainda ouvi ela falando que, mãe, uma coisa que eu quero ser doadora de órgão. Porque quando eu não existir mais aqui, alguém pode ser feliz com um pouquinho meu. Então, a gente, muitas das vezes, as pessoas não entendem que eles têm dificuldade, mas eles são inteligentes. Né? É o que o Daniel disse. Muito obrigada, senhor, por esclarecer tudo de bom para nós. Doutor Murilo, parabéns, obrigado aí por ter dado esse conhecimento para nós, essa instrumentalidade dos professores. Como a gente tem alguns pais aqui, igual a mãe da Fernanda, Dona Eva também se posicionou, o pai do Marcos Felipe, qual conselho que o senhor daria aos pais aqui hoje para se envolver mais ativamente na vida de seus filhos, né? Com deficiência intelectual múltipla? A gente tem uma dificuldade muito grande da família não entender também. Esse é o principal realmente. É a principal situação em que a gente, quando conversa, a gente vê a dificuldade, né? E quando isso não acontece, é um pouco difícil ali a escola, é um pouco difícil ali a PAI. Então, qual seria o conselho ou a mensagem que o senhor poderia deixar para os pais, sobretudo que a deficiência não torna o deficiente incapaz? Obrigado por essa pergunta. Olha, uma pessoa com deficiência em casa é uma campainha. Ela está o tempo todo te tirando de uma estabilidade. Nós costumamos passar a vida pensando as coisas do mesmo jeito. Aquela história da pessoa que sempre tira a cabeça do peixe e nunca perguntou por que tira fora a cabeça do peixe antes de colocar na frigideira.
perguntou para a mãe não sabia, perguntou para a avó porque minha frigideira era pequena. Então quer dizer, a pessoa corta a cabeça fora porque a avó tinha frigideira pequena. Ela segue no piloto automático. E essa anedota, ela vale para muitas coisas na nossa vida. A gente pensa as mesmas coisas sobre tudo o tempo inteiro. Então quando você fala assim para mim, como é que eu faço para um pai se envolver mais com o filho? Eu teria que aumentar e ampliar. Como é que eu faço para um pai se envolver mais com ele mesmo? Porque as pessoas, na maior parte das vezes, elas estão simplesmente desconectadas. Desconectadas é assim, quando elas acordam, está morrendo. Quando elas percebem que a vida está acontecendo, é numa urgência séria mesmo. Quando alguém está doente, quando ela está doente, ela vai, mas o que eu fiz até hoje? Nada, conscientemente nada. Foi só tocando, como se fosse uma coisa natural. Nem aprende com os erros. Quantos e quantos, olha, a maioria que é de mulheres, então eu vou falar de um erro mais frequente em mulheres. Quantas vezes arruma namorado complicado? Arruma um, se dá mal. Termina, fica magoada, aí passa a metiolado na ferida, arruma outro, complicado. Não aprendeu com mulher não. Não aprendeu, e vai, repete. Para o Freud, neuroticamente, para o Beck lá, porque as crenças nucleares não mudaram, não importa o nome, o importa é o seguinte, não aprende, não se modifica. E você tem a oportunidade de, dentro de casa, ter um ser que te tira do óbvio. Esses serezinhos te tiram da obviedade o tempo inteiro. Eles fazem leituras criativas e diferentes todo o tempo. Então, talvez incentivar o pai a estar mais atento a tudo, não só o filho, porque senão fica parecendo uma responsabilidade. Cuida do seu filho, você não, cara, é mais ou menos assim, vive. Seu filho faz parte da sua vida, é a sua vida como um todo. Aí o pai está descuidado, o pai não faz exercício, o pai não dá atenção para a esposa, não dá atenção para nada, tudo, e o filho é só um detalhe no meio disso, é mais uma das coisas que ele não dá atenção. É muito difícil você fazer essa volta unilateral, falar assim, não, um cara que não cuida de nada na vida dele, ou seja, não dá importância nem para ele, vai cuidar do filho, é raro. O cuidado dele é geral. E aí eu acho, de verdade eu acho, que um ser diferente dentro de casa é uma bênção, de verdade, porque é uma pedra filosofal. Ela toca você o tempo inteiro, tipo, opa, preciso cuidar, opa, não está legal, opa. O tempo inteiro você está no opa, ou seja, o tempo todo está te tirando do óbvio. E a gente tem uma tendência de viver no óbvio, é mais fácil. Esse insight é que tem que entrar na cabeça da criatura, mas é claro que nem todo mundo tem olho para ver. Isso seria, nem todo mundo tem olho para ver. Alguns vão ser assim mesmo. É um milagre. É um milagre que traz o bem. Alguém? Vocês já cansaram de mim, né? Duvido, estou pedindo para voltar. É voltar para fazer receita. Doutor Moreira, antes da pandemia a gente tinha uma realidade, a qual o senhor conhecia muito bem. Ontem, a secretaria me corrija aqui, parece que bateu 94 novas matrículas. Kátia, dessas 94, cerca de 75% delas foram encaminhadas pela Secretaria de Educação. Cerca de 75%. E o trabalho que a educação esse ano em Palmeiras, esse ano não, se organizou durante a pandemia principalmente. Parece que a pandemia também deu fôlego na questão de organização, né? Vamos dar os méritos, né? Mas esse ano a Secretaria de Educação aqui entrou com um time forte, se armou ao máximo possível de conhecimento,
buscou conhecimento, buscou especialistas, procurou trazer os profissionais para dentro da sala de aula, os profissionais de apoio. Nós não temos, existia uma grande queixa, sempre foi uma queixa bastante grande a questão de apoio e de poder ter atendimento dos alunos dentro das salas de aula, mas esse ano a Secretaria Municipal aqui de Educação simplesmente investiu bastante pesado. E essa parceria, a Secretaria de Educação, a APAE, de certa forma, a APAE está fazendo a complementação clínica, principalmente, porque a educação não a faz, né? E o Fundeb não permite, né? Não existe recurso para isso. Aí o Fundeb joga, né, para a saúde, né, Natália? E nós dentro da instituição, a diretoria, ela tem uma linha muito firme com a Secretaria de Saúde aqui dentro do município. Então, todo o serviço especializado para a pessoa com deficiência intelectual múltipla é realizado, a parte clínica é realizada dentro da instituição. Nos faz falta de pequenas, digamos assim, ajustes ainda com relação a profissionais, mas a instituição também, a diretoria trabalhou muito, incansável, para colocar um número de profissionais suficiente, atender com maior qualidade e atender a questão assim pontual. Nós não temos lista de espera, nós não temos. Então o salto da APAE, o salto do município, que assim a gente pode dizer também, claro, com certeza, no atendimento das pessoas, na qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, melhorou e muito. Isso a gente pode tranquilamente afirmar. Um trabalho bem realizado entre as secretarias de saúde, educação, a APAE. Então, aquele calvário, né, vice-presidente Lúcia, né, aquele calvário que as famílias anteriormente tinham a se chegar, digamos, a um certo conhecimento, a saber o que meu filho tem, né, hoje é digamos assim, um caminho um pouco mais curto. A própria APAE nós temos a neuropediatra. Então a gente já recebe muitas vezes a família, né, Natan? A gente recebe a família. Maria Helena está aí? Oi, Maria Helena. Maria Helena e Natan conduzem a entrevista familiar e a gente já providencia o encaminhamento muitas vezes para aquela família que não possui laudo, aquela família que não está ciente do que está acontecendo com seu filho, sua filha, enfim. Então, essa médica, por exemplo, ela é de Goiânia e nós firmamos uma parceria, uma pessoa assim riquíssima, de uma paciência enorme, porque requer paciência, requer cuidado. E você pode ter certeza, Dr. Murilo, que todos os profissionais que lá estão dentro da APAE, eles condizem com essa qualidade, da questão da paciência, da questão do carinho. Não sei, o senhor deve estar seguindo a gente nas redes sociais, o senhor deve observar todos os dias fotos diferentes, esse tipo de situação. Então, no grupo, no GT, né, também, né, claro, no grupo do WhatsApp, compartilhando sempre, né. Então, mudou, mas mudou para melhor. Por quê? Porque nós precisamos ser providenciais na qualidade de vida das pessoas. Então essa foi a bandeira maior levantada pela diretoria da instituição. E vamos fazer o convite de novo. Volta, doutor Murilo, volta, né? O seu consultório está disponível. Uma vez por mês que seja, uma vez a cada 20 dias. E eu tenho certeza absoluta que o franguinho vai estar disponível também. Eu convidaria a vice-presidente Lúcia para entregar um
forte abraço ao senhor e um mimo. Entra aqui. Deixou a pontinha, que isso? Não pode ser assim. Isso, senhor, entra aqui, entra aqui. Esse pequeno mimo entregue pela nossa vice-presidente é pequeno, simples, da maneira que essa pai é carinhosa com o senhor, muito carinhosa com o senhor, e pode ter certeza, está sempre de portas abertas para a vossa pessoa. Não digo que seja para trabalhar, mas para vir visitar essas carinhas. E aí você disse assim: nossa, você cresceu, não, eu estava te procurando. O senhor lembra, o senhor sabe, né? Então, a casa é sua, a casa é de todos os apaianos, de todos que fazem parte dessa pai. Muito obrigado, Dr. Murilo, tá bom? Obrigado a todos que se fizeram presentes. Só um pouquinho. Só um recadinho antes de vocês saírem e deixar terminar. A gente tem um livro lá de eventos, tá? Eu peço que vocês assinem, por favor. Quem é da PAI pode deixar para assinar outro dia, né? Porque vocês vão à PAI, vocês assinam. E também, quem puder, gente, envia essas fotos que vocês tiraram aqui na frente para nós. E vamos fazer uma foto oficial, né, também, né, do evento, né? Vamos fazer uma foto oficial, todo mundo aqui na frente, pode ser? Pode? Dá para subir até aqui em cima, se for o caso também, né? Vamos para cá? Doutor Murilo, muito obrigado novamente. Boa tarde a todos. Eu, em nome de todos os apoios, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa palestra. Foi muito esclarecedora, foi excelente. Eu quero agradecer a PAI pelo convite e toda a equipe. E gostaria, assim,